Cumprimentamos todos os nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos começar um novo trimestre, terceiro trimestre de 2020. Será uma repetição do terceiro trimestre de 93, isto é, 1993, onde foi estudado uma edição da revista da Escola Bíblica a respeito dos princípios divinos em tempos de crise, onde este tema abordava a reconstrução de Jerusalém e também um avivamento espiritual. O comentário da lição era o saudoso pastor Eurico Bergstein. Então, nesta repetição de trimestre, que estudaremos em 2020, terceiro trimestre de 2020, que está repetindo o terceiro trimestre de 1993, nós vamos estudar, certo? O avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. A lição de número 1 de hoje trata: Daniel ora por um despertamento. A leitura que vai ser tratada nesses textos, que vai ser estudado, que está na nossa lição, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 6, capítulo 2 e termina com Esdras capítulo 1. Então, nós vamos estudar esta primeira lição com base nesses textos e falando aqui a respeito da nossa introdução, da nossa aula, que fala que os crentes devem brilhar como luz deste mundo. E vai mostrar Daniel no cativeiro, certo? Que foi levado por Nabucodonosor. Isto mostra logo no início do capítulo 1 de Daniel, onde nós vamos estudar, certo? A vida de Daniel, a sua oração e o seu despertar para a obra de Deus que estava se cumprindo no final do cativeiro. Então Deus vai levantar governos que vai estar a serviço de Deus, como servo de Deus. A gente vai ver que Ciro foi levantado e esse Ciro, Deus usou como um servo de Deus. A Bíblia menciona ele como ungido, Deus o chama também de pastor. Então vamos ver isto de acordo com a nossa lição. Veja aí, ó. Daniel foi levado cativo para a Babilônia no ano 606 a.C. Então aqui nós vemos, lendo Daniel capítulo 1, o rei deu ordem a Aspenaz, chefe dos criados, selecionados para selecionar jovens de valor. Por quê? Porque os jovens que Nabucodonosor queria, naquele tempo era Nabucodonosor, e no final dos 70 anos já era Belsazar, o seu filho. Mas no início, Nabucodonosor ele disse que queria jovens com inteligência e com força, e que fosse aprendiz da língua dos caldeus. Então, a gente menciona Daniel capítulo 1, versículo 1 ao 4, até o versículo 6, que mostra exatamente sendo levado esse jovem de valor como se fosse um concurso de beleza, a qual estava escolhendo os melhores jovens da corte, lá de Judá. Deus provê oportunidade quando vem uma preparação, porque os jovens estavam sendo selecionados. Então, os jovens deveriam estar preparados, porque Deus vai dar uma oportunidade. E o sucesso, ele quer oportunidade junto com preparação. Então, Daniel, a Bíblia diz que ele orava a Deus. E ele já tinha costume de orar a Deus. E nós vamos ver que esse costume
não foi só na Babilônia, mas antes dele ir para a Babilônia, ele já tinha o costume de buscar ao Senhor. Então, no tópico de número 1, Daniel foi despertado para orar. Por que Daniel foi despertado para orar? Porque ele começou a ler Jeremias, capítulo 29, quando o profeta trata do fim do cativeiro. E lá tem exatamente a data do término do fim do cativeiro. Que data é esta? 70 anos. Então, qual era o propósito de Daniel? Era orar e pedir a Deus que cumpra a sua vontade dentro desta data estabelecida. Nós podemos orar por alguma coisa que vai acontecer? Podemos orar por alguma coisa que vai acontecer, assim como os discípulos oravam pelo reino. Jesus disse: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino. Daniel sabia que estava aproximando-se de uma nova retomada e que o cativeiro era apenas uma maneira de Deus disciplinar o seu povo. E havia profecias para o seu povo, para que ele retornasse no final dos 70 anos. Então, o cativeiro de 70 anos, Deus estava requerendo do seu próprio povo o que o povo não fizeram durante 490 anos que passaram. O que? Não cumprir os anos sabáticos. E se nós colocarmos diante da balança, como o povo não cumpriu nenhum ano sabático, Deus quis de uma só vez os 70 anos sabáticos que a terra agora poderia descansar. E assim Israel foi cativo. Quando se cumprir os 70 anos, eu me lembrarei de vós, diz o Senhor, eu vos farei retornar. Jeremias 29, versículo 10. Então, o que nós observamos é que havia uma profecia. E Daniel, lendo esta profecia, se despertou mais ainda para buscar o Senhor, nosso Deus. Porque Deus haveria de despertar aqueles que estavam com o espírito voltado para retornar e colocar em rumo à cidade que havia sido destruída. O que nós observamos? Veja, Jeremias 29 é uma carta a respeito do tempo do cativeiro na Babilônia. E a gente percebe que foi 70 anos de cativeiro. Então, na carta profética de Jeremias, Jeremias fala aos cativos. Jeremias fala do tempo que o povo permaneceria na Babilônia. Então Deus cobrou lá na Babilônia os 70 anos sabático dos 490 anos não guardados que o povo estava em pecado, em desobediência a Deus. Então esses 70 anos Deus cobraria lá no cativeiro em Babilônia. Então Deus tem um propósito. Qual o propósito? É que o povo vai retornar. Deus está disciplinando o povo, mas também haverá uma promessa de retorno. E Deus vai fazer com que o povo, assim como no Egito, que o povo saiu do Egito, o povo não saiu com as mãos abandando, o povo saiu com ouro. Assim também, de igual modo, o povo vai sair com ouro, porque Deus ele tem uma promessa de retorno. Glória a Deus. Então, meus amados, de acordo com a leitura de Daniel, capítulo 9, capítulo 6, capítulo 2, quando nós meditamos nas 70 semanas de Daniel, uma mensagem profética. Por que profética? Porque essas semanas de Daniel está em Mateus, capítulo 1, versículo 17.
na aula extra que nós vamos disponibilizar particularmente para os irmãos, no nosso zap, 85DDD 991 28 12 60, nós vamos estudar esta aula mostrando exatamente esta semana de Daniel, as 70 semanas de Daniel. E vocês estão recebendo aí um esboço, e que será destrinchado e explicado em uma aula no nosso zap. Então, Mateus capítulo 1, versículo 17. É o esboço bem simples para compreender as 70 semanas de Daniel. Por quê? Porque começa com Abraão até Davi, 14 gerações. Depois de Davi até a deportação, 14 gerações. Da deportação até Cristo, também 14 gerações. Mostrando exatamente que as 70 semanas de Daniel estão dentro de Mateus capítulo 1, versículo 17. São números proféticos e nós vamos ver como se encaixa essas 70 semanas de Daniel. Então são profecias bíblicas que ainda vai ter um cumprimento futuro, escatológico. Por quê? Porque nós vamos ver que essas 70 semanas de Daniel, ainda falta 7 semanas para ser cumprida, porque foram descritas no livro de Daniel, capítulo 9, 7 semanas, 62 semanas e 1 semana, somando 70 semanas. Então, o que nós devemos fazer? Como Daniel, nós devemos começar a buscar a Deus em oração. Nós temos que fazer as contas. Daniel sabia que era preciso fazer as contas. Não só fazer as contas, mas também orar. Daniel lia o livro da lei, lia o profeta, e ele descobriu que estava no fim das 70 semanas de Daniel. A gente tem que aprender isso, irmãos. Fazer as contas orando a Deus. Senhor, está chegando o fim da história, me conta como é isto. E a gente vai fazendo a conta e orando, porque as contas estão na palavra. 70 semanas. Eu vou estudar com vocês na aula extra, de uma maneira forte, impactante, como essas 70 semanas se deram, e também na vida de Jesus, que estava se cumprindo a última semana de Daniel. Por que não findou esta última semana de Daniel? Por que não já entrou no estado eterno? Então vamos estudar esta aula no nosso zap. Então, preste atenção. Nós devemos orar, assim como os discípulos, venha o teu reino. A igreja também ora, ora vem Senhor Jesus. Assim também, meus amados irmãos, esta lição de número 1, trata da oração de Daniel, fala de uma lição de fé. Por quê? Porque, vamos ver, 70 semanas é uma conta escatológica, é uma história bíblica. Mas também tem oração. Por quê? Porque ele foi buscar Deus. Glória a Jesus. E a gente percebe que no versículo de Daniel, do capítulo 9, capítulo 6, Deus vai revelando a Daniel tantos os sonhos de Nabucodonosor, como também a escrita que estava na parede. E a gente vai estudando tudo isto, meus irmãos, tanto no Zap como aqui no YouTube. Nós vamos estudar completamente essas aulas que são fortes para os nossos dias. Veja o nosso despertamento, esta lição de Daniel. Preste atenção. Versículo de número... Vamos lá. Capítulo 6 de Daniel, versículo 10 em diante. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia um quarto de janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes orava ao dia, se punha de joelhos. Se era 3 dias de joelhos, meus irmãos, 3 vezes ao dia que ele orava, então fazendo as contas aí, nós temos o quê? 8 em 8 horas. Então nós temos uma oração 3 vezes ao dia, como se fosse um café, um almoço e uma janta espiritual. Temos este exemplo de Daniel,
Jesus sabia que os discípulos não oravam nem uma hora. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então, o que nós observamos é o seguinte: temos que ter uma decisão no nosso coração, um despertamento de espírito. Daniel, ele teve esse despertamento, e no seu coração, ele desejou não se contaminar com as iguarias que estavam na mesa do rei, e também com o vinho do palácio. Daniel capítulo 2, vai falar: então Daniel foi para a sua casa, versículo 17, e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, e a seus companheiros. Nós temos que aprender exatamente a oração da concordância, do versículo 7 ao 18. Ele contou aos seus amigos o que estava acontecendo. E então, o poder da concordância, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está no meio. Então, temos que compartilhar nossos desafios com os nossos amigos e irmãos, para juntos buscarmos a Deus. O que nós podemos observar é que, como Daniel não se contaminou, Deus foi lhe dando bênçãos sem medidas. Veja as bênçãos que Deus deu a Daniel, porque ele não se contaminou. A bênção era ter a capacidade de interpretar o que a mão de Deus escreve. Ter a capacidade de interpretação. Glória a Deus. Aqui não se trata de tradução de línguas, mas de interpretação de línguas. Quando tem tradução de línguas, todos na humanidade conhecem pelo estuda a língua inglesa, portuguesa, e todos conhecem a língua um do outro. Mas aqui não se tratava de de tradução, mas de interpretação. Como se tratava de interpretação, nem os sábios, ninguém no Oriente, a não ser aquele que tem o Espírito de Elohim, de Deus, o Espírito excelente, aquele que sabe buscar a Deus no seu tempo, e Deus revela os mistérios que estão ocultos por trás do texto. Glória a Deus. Estava escrito na parede, mas o rei não soube, e nem os magos, astrólogos de adivinho lá, os caldeus. Ninguém soube. Mesmo tendo uma variedade de deuses, eles não conheceram a escritura que estava na parede. Glória a Deus. Então, o que nós observamos é que Daniel teve uma vida consagrada e jamais perdeu a sua comunhão com Deus. Então, são características do local da oração. Veja, ele subiu alto, e lá abriu as janelas para a banda de Jerusalém, isto é, aonde estava o templo. E assim a gente percebe que as nossas orações são direcionadas a Deus. É de onde nós temos o nosso socorro, porque diz a Bíblia que o nosso socorro vem do Senhor, e Ele habita no alto monte. Então, você quer ver um inimigo furioso? É quando ele encontra um crente orando. Por que ele fica furioso? Porque um crente orando, aquele crente não está igual a ele. Então é diferente quando o crente ora. Existem muitos que não oram, mas quer ver um inimigo estar furioso? É quando nós oramos, buscamos a Deus, porque eles não fazem isto. Eles são inimigos de Deus. Eles não têm comunhão com Deus. E tudo que eles querem é que nós sejamos parecidos com o inimigo. E assim, nós sendo parecidos com o inimigo, eles acham bom, eles se sentem felizes. Por quê? Porque nós estamos fazendo o que eles fazem. Então, somos parecidos com eles. Então, eles querem que sejamos parecidos com o inimigo. Mas, quando nós oramos, nós somos diferentes dos inimigos. E por isso que os inimigos enfurecem e querem nos entregar a morte. Então, o que nós observamos? Que as janelas estavam abertas até o trono da graça de Deus, porque havia esperança. Então, quando nós servimos a Deus, não há condenação.
Quando nós servimos a Deus, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quando servimos a Deus, somos eleitos de Deus. E é Ele quem nos justifica. Como nós servimos a Deus, temos um nível superior. Qual é o nível? Estar com Deus. Isto é um nível superior. Ou com o mundo ou com Deus. É um nível espiritual superior que o mundo não conhece. Glória a Deus. Então, meus irmãos, preste bem atenção. Daniel sabia muito bem que precisava buscar Deus. E nesta busca a Deus, que nós devemos buscar e saber o prazo. Que prazo? Que Deus estabeleceu, conforme a sua palavra. Daniel sabia que havia 70 semanas, e os 70 anos, melhor, os 70 anos de cativeiro seriam terminados. E Daniel estava orando e buscando a Deus, e Deus estava levantando Ciro para conquistar Babilônia, e assim colocar um edito para que o povo voltasse à sua terra, e assim construísse as muralhas, a cidade, e o povo voltou, porque Deus é um Deus que tem profeta. Então, um dos atributos de Deus é a sabedoria. E Daniel foi ao rei, cheio da sabedoria de Deus. E ele interpretou o que estava na parede. Interessante. Quando Nabucodonosor ainda estava vivo, Daniel, depois do sonho da estátua, Daniel foi promovido. Daniel estava bem aceito. O que nós observamos é que, com a morte de Nabucodonosor e chegou o seu filho Belsazar ao trono, veja o que a gente percebe nesta palavra, é que quando a mãe, que ainda estava viva, a rainha mãe, a mãe de Belsazar, chegou para ele e disse: olha, tem um jovem aí que no tempo do seu pai, ele descobriu os enigmas, ele falava a respeito dos sonhos e trazia a interpretação. Então este é Daniel, que tem um espírito excelente. Belsazar, líder sem caráter. Era um líder sem temor a Deus, diferente do seu pai. Nabucodonosor demorou, mas aprendeu. Esse aqui nem demorando vai aprender. Então haverá um juízo sobre ele. Vocês observam que eles, quando fizeram uma festa, exatamente com os seus príncipes, eram 1000 príncipes, uma variedade de mulheres com concubinas, tudo junto, bêbados, orgias. Deus interviu e trouxe a morte de Belsazar, porque eles profanaram os vasos da casa de Deus. Nós vamos falar com detalhes sobre esses vasos, porque tem os vasos literais e os vasos espirituais. Glória a Deus. Tem os vasos que são vasos, que muitos mexem com os vasos de Deus, e não se pode mexer com quem é de Deus, porque Deus, ele consagrou o vaso, e quando o vaso alguém tira e faz alguma coisa com o vaso, é Deus quem vai tomar conta daquele negócio. Então, continuando, nós vamos estudar essa lição com muito apreço. Presta atenção, ó. Ciro, sob inspiração divina, ele decretou a volta dos judeus à Palestina e deu fim ao cativeiro babilônico. Então Ciro, ele com seu exército, ele veio tomar Babilônia para cumprir profecia. Então ele veio cumprir profecia. E a palavra Ciro quer dizer generoso, aquele que faz bondade. O que veio para ser o comandante, melhor, o rei de Babilônia, ele que era da Pérsia, ele que era, o governo se uniu, medos e persas, e conseguiram Babilônia. A gente percebe que isto estava profetizado. Nem o nome de Ciro
era conhecido na sua dinastia antigamente pelo profeta Isaías, mas o profeta Isaías falou do seu nome, mas a sua dinastia não era conhecido. Mas como Deus, quando quer revelar, ele revela até o nome, conforme Isaías, nós temos uma revelação do seu próprio nascimento, o nascimento de Ciro, quando ele cita o nome de Ciro e não cita nenhuma dinastia de Ciro, mostrando que Deus é quem tira e quem estabelece reinos, reis da terra. Glória a Deus. E a Bíblia diz, em Isaías 44, versículo 28, que Ciro foi um pastor. Dentro do aspecto que Deus chamou ele. Para quê? Para livrar o povo, irmão. Assim como Moisés. O Ciro foi levantado por Deus para tirar o povo, não do Egito, porque foi Moisés que tirou do Egito, mas de Babilônia. Um novo episódio como se fosse do Egito, porque o povo vai sair com ouro, assim como o povo saiu do Egito com ouro. Glória a Deus. Então, amados, no fim do cativeiro de 70 anos, Jeremias 25, verso 12, Deus vai castigar o rei da Babilônia, que nesse caso não é mais Nabucodonosor, mas Belsazar. Aí veja, olha aí, o assunto. Daniel, dentro da corte, um jovem eunuco que valia mais do que 1000, que valia mais do que 1000, e Daniel, em suas orações, exaltava ao Deus que é fiel, lembrando sempre das palavras de Jeremias, porque foi o profeta que profetizou. E assim a gente percebe que Daniel ficou firme em sua postura, Deus lhe deu benefícios, e a história de Daniel é fruto da palavra que diz: Daniel não se contaminou com as iguarias do rei e nem com o vinho que estava no palácio. Então, qual foi os benefícios? Misericórdia de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quando nós não misturamos com o vinho deste mundo, que a gente recebe na Bíblia, do Novo Testamento, a palavra de Efésios, não vos embriagueis com o vinho que há contenda. Então, o que foi que aconteceu? O último rei da Babilônia, o seu fim foi trágico. Por quê? Por causa do vinho. E a Bíblia mostra que Deus trouxe o juízo sobre ele. Por quê? Porque esse rei estava mexendo nos vasos de Deus, da casa de Deus. Então, Deus determinou o seu fim, diferente do pai. A gente vai ver se ele foi salvo ou não. Nabucodonosor foi salvo. Por que que ele foi comer capim com os animais? E aquele tempo de 7 anos? Vocês vão ver na aula extra. Algo muito especial sobre este comentário. Preste atenção. O Espírito de Deus é reconhecido na vida de Davi. Melhor, de Daniel. Então, Deus desafiou a sabedoria humana, porque ninguém conhecia o que estava escrito na parede. Era a obra do Espírito Santo na vida de Daniel. E Deus interviu naqueles cachaceiros, porque o banquete tinha 1000 príncipes, todos bebendo, junto com o rei, embriagados, misturou com os vasos. Meu irmão, o que o pai não fez, o filho fez. Então Deus teve misericórdia de Nabucodonosor, mas de Belsazar o juízo veio. Por isso que há casos na Bíblia que Deus tem misericórdia. E há casos na Bíblia que Deus fulmina, Deus mata. Ananias e Safira morreram. Então, juízo eterno. Temos que ter o cuidado com esse juízo eterno. Então,
Belsazar, ele não deu destino correto aos vasos. Então, dentro do poder do vinho, da profanação e a escolha dos deuses estranhos, falsos, que era de todos os tipos, de madeira, de ouro, de pedra, de prata, tudo isto era uma variedade de Deus. Morte e juízo para eles. Porque eles estavam fazendo sacrilégio e orgias. Deus vai tirar o reino. E as mãos daqueles que escreveu os 10 mandamentos, as mãos daqueles que escreveu na Babilônia, serão as mesmas mãos de juízo contra a Babilônia. Glória a Deus. Serão as mesmas mãos de juízo. Por quê? Porque no coração deles, do rei e dos seus príncipes, não havia lei de Deus. Então, por isso que Deus escreveu na parede, irmãos. Porque não havia lei no coração deles. Assim como as mesmas mãos escreveram as 10 palavras nas 2 tábuas. Eram as mesmas mãos escrevendo na parede. Então, o rei viu aquela palma de mão. E viu o dedo escrevendo. Deus estava trazendo juízo. Assim como trouxe com as pragas no Egito, e o mar vermelho se abriu para consumir os faraós, e os faraós sabiam desta mão de Deus, é a mesma mão que Deus, na vida de Jesus, expulsava demônio, porque Jesus disse, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. É muito forte, meus irmãos. Por quê? Porque Daniel, só ele, sobre ele, estava o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de temor, o Espírito Santo estava sobre Daniel. Por isso que é chamado de Espírito excelente, de inteligência, de conhecimento, porque é um espírito de interpretação. Glória a Deus. E quando o rei não trata Daniel como ele é, porque Daniel era profeta, a Bíblia diz que se não haver profecia, o povo se corrompe. Como Belsazar não tratava Daniel como o seu pai tratava, ele estava desprezando as profecias. Por isso que o povo se corrompeu com bebidas, com orgias, mulheres e concubinas. Terrível. Então, meus irmãos, nós vamos agora para a nossa aula extra. Nosso zap 85 DDD 991 28 12 60. Deus te abençoe e Deus te guarde. E até a próxima, se Deus quiser. Aula de número 2. Estude conosco no zap. É uma bênção.